CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade à obra do nosso irmão André Luiz, o livro Missionários da Luz. Vamos ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai-vos os vossos inimigos. O ódio, item 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos principalmente à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. Aqui estamos, Jesus, nesse aprendizado, processo de aprendizado, sobretudo aprendendo a amar. Estamos sempre com o teu Evangelho acima de qualquer estudo para abrandar o nosso coração, a nossa mente e ter forças para perdoar, para amar, para caminhar no caminho certo, no rumo certo que nos conduzirá à perfeição e, em consequência, a Deus. Que Deus nos ampare, permita a Ele que o nosso irmão André Luiz nos inspire, o nosso querido Chico, os guias da nossa casa, o altivo, nossos benfeitores, dirigentes desta casa de amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, que pedimos a devida permissão a Jesus e a Deus para iniciarmos os estudos desta tarde. Que assim seja. Vamos lá. Pode vir. Paramos no Página 303. 306. 303. 3. Nós estamos estudando a proteção, é o capítulo 14 do livro Missionários da Luz, a proteção, e ele começou dizendo como que se dá essa proteção. Vamos fazer o seguinte, nós estudamos 4 páginas para a gente não pegar. O Luiz está com um gogó bom, ele vai ler direto até a página que nós paramos, para a gente se situar no capítulo e a gente começa, tá? Como nós começamos um pouquinho depois da hora, 5h10, a gente vai até 6h10, para dar 1 hora de estudo. Vamos lá, capítulo 14, vamos reiniciar a proteção. Pode começar? Eu não vou interromper, porque nós já explicamos bem. Então a gente presta bem atenção, a não ser que alguém tenha dúvida ou queira se colocar, tá? Vamos lá. Página 297. No dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo e os espíritos construtores operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores. Apuleio, o chefe, recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava superexcitada, inquieta. Nossa irmã Raquel esclareceu-me o diretor. Começa a sentir o esforço de adaptação,
Por enquanto, e durante alguns dias, permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Não conseguirá dormir? Perguntei. Mais tarde, respondeu ele. Por agora, terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto, e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Então vamos lá, bem rapidamente. O André Luiz retornou ao lar de Raquel e de Adelino no dia seguinte da acoplação, da concepção, em que o espírito se uniu, se jungiu ao corpo de Raquel. A Raquel se sentiu indisposta e ele está dizendo, é por causa do acoplamento desse espírito junto ao seu corpo. Tá? Então vamos lá. André Luiz continua. Observei interessado a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação. E anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com exatidão devida. A engenharia orgânica, exclamou o chefe do trabalho bem-humorado, reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidar dos alicerces com serenidade e conhecimento. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao modo do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do corpo orgânico. Lê de novo. Reconheci, só que lê um pouquinho mais devagar, Luiz. Tá. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico, em redução, era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico. Mas toda entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda a célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Muito bem. Qual é a página que você está? A minha é 246. 246, Dilane. Página 246. O que ele está dizendo aqui? O serviço biológico é mecânico e o ajustamento do novo ser também se dá mecanicamente. Porém, como Segismundo tem todo o amparo dos espíritos construtores, o nome que ele deu a essa proteção, eles estão sempre dando ali o magnetismo deles para melhor ajustamento do corpo, do corpo em formação, ligando ao perispírito. Entenderam? Até a Dilane ali se achar. Está aqui, ó. Reconheci, é aqui que ele leu. Agora nós vamos. No intuito, talvez, de justificar. Achou? No intuito, talvez, de justificar. Continua. O desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha a falhar de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Então, olha só o que ele disse aqui. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, agora que é importante, para que a reencarnação que foi programada não venha a ter problema.
Olha quanto cuidado no retorno de um espírito à carne. Um espírito em condição mediana. Imagine a reencarnação do Chico, a reencarnação de um Francisco de Assis, desses missionários. Quanto cuidado. Vamos lá. Escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Olha aí. Interessante, né? Achou aí, Edilane? Por causa de tudo isso, de todos esses cuidados, um aborto espontâneo é difícil de acontecer. O aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas da nossa esfera em ação. É o aborto espontâneo. Continua. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Agora vocês vejam só, nós estamos aqui desde o capítulo 10, né? Tratando da reencarnação de Segismundo. Quanto trabalho para a mãe, vou colocar a mãe, né? Porque se ela disser não, o pai muitas vezes quer que aborte. Mas se ela não quiser, ela vai abortar. Para fazer o aborto. O aborto é crime. É um crime. Muitas vezes a mãe diz assim, mas o corpo é meu. Não é isso que elas dizem aí, as feministas? O corpo é meu. Tudo bem, o corpo é dela. Mas o corpo que está no útero dela é de outra pessoa, não é dela. Então ela está assassinando um corpo que não é dela. Quem lê André Luiz, essa reencarnação de Segismundo, jamais faria o aborto. E ele disse aqui, por causa de leviandade. Agora, é o fim do mundo? Não. Você pode matar alguém e a sua vida acabou? Não. Vamos recomeçar. Vamos trabalhar. Ciente de que cometeu um erro, mas vamos trabalhar, vamos ajudar. Quantas crianças aí para nascer? Quanta gente precisando de ajuda? Porque o nosso compromisso é com a lei de Deus. Então vamos refazer o caminho. Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão, foi por ordem dele. E o que fez Paulo de Tarso depois? Quem pode meter o dedo na cara de Paulo de Tarso e acusá-lo? Ao trabalho dele. O trabalho da Casa Espírita faz isso conosco. Todos nós somos criminosos. Muitos não sabem disso, como disse o Chico. Somos inocentes até o momento em que somos descobertos. Quando vendo a nossa vida pregressa, a gente se envergonharia. Por isso, num planeta de provas e expiações, não é tão simples assim você lembrar de vidas passadas, porque o remorso seria grande, a culpa seria grande. E a gente não pode ficar na culpa. A gente já sabe que tem um processo do arrependimento, da expiação e da reparação. Você se arrependeu. Se você se arrepender no mundo espiritual, pode se arrepender lá e se arrepender aqui. Se arrepender lá, você vai ter que voltar para reparar. Porque a reparação só se dá no corpo carnal. Se você se arrepender de uma bobagem que você fez aqui no corpo físico, dá tempo de reparar. É aqui que repara. Por que você vai esperar morrer para depois voltar? Aí vai ter dificuldade na vida e vai reclamar da vida, porque não vai lembrar. Já basta o que nós não lembramos. E a expiação, ela também se dá aqui e se dá no mundo espiritual.
Nós que estamos reencarnados aqui, nós temos tudo para reparar os nossos crimes desta e de outras vidas. Temos tudo. Estamos sendo esclarecidos. Então todo mundo já sabe. Temos o trabalho. Quanto trabalho que a gente tem na casa espírita? De ordem mediúnica, na obra social. O quanto nós podemos fazer aqui pela nossa casa? Né? Uma casa espírita é um grupo de pessoas que se reúne para trabalhar com as suas lutas, com as suas dificuldades. Vamos trabalhar, vamos lutar. Tudo bem? Alguma pergunta? Posso fazer um adendo? Pode. Nessa frase que você falou, a gente escuta muito hoje em dia, né? Aliás, já há algum tempo, que o corpo é meu, né? A boca fala do que o coração está cheio. Nessa frase, o corpo é meu, vê-se que a preocupação é com o corpo. É egoísta. É com a matéria. Já fala, o corpo é meu. Ou seja, as pessoas não têm a consciência de que nós não somos só um corpo, né? A frase já mostra como as pessoas lidam com a vida. Pois é. Não. E aquilo que nós falamos, o corpo é dela, mas do outro não é dela. Fala. Uma observação que eu queria fazer é o recuo no caso da desistência do aborto. do aborto espontâneo, também pode ser do espírito que declina diante da prova. Pode. Num aborto espontâneo isso pode acontecer. O espírito pode não querer ficar. Tem uma pergunta dessa no Livro dos Espíritos. Aí o que ele vai fazer? Vai outra reencarnação. É. Desculpe os espíritos, eu explico com algumas. A 346A, a pergunta não corresponde à resposta. Se a gente tiver aí Microfone. Me dá o Livro dos Espíritos aí. Microfone. Me dá o Livro dos Espíritos, tem na sua gaveta. Fala no microfone aí. Isso. Eu registrei aqui que o recuo que ocasiona o aborto espontâneo também pode ser do espírito. Pode. E aí, qual é o liame que isso traz ao Livro dos Espíritos lá? A 346A, repare bem que a pergunta é uma e a resposta é indireta. Me perdoe. 346. 346. Está aqui. Isso. Mas vamos ler a 346 por favor, antes. claro. Tem a 346, que responde o que você quer. Olha aqui. A 346 diz assim: o que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Essa é a pergunta. Se o corpo morre antes de nascer, pode ser problema biológico. Problemas acontece. Ele escolhe um outro corpo. Então deu problema no corpo, teve o aborto espontâneo por uma disfunção qualquer, ele vai escolher outro. Na subpergunta A, ele diz aqui: qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? O espírito veio, o corpo não pôde ficar no organismo da mãe e morreu. Qual a importância disso? Ele diz aqui: são as imperfeições da matéria. Porque foi por causa da matéria que ele não ficou. O problema é da matéria. Não foi ele que pediu para sair. Tem uma outra pergunta que quando ele pede para sair. Vamos lá. São as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. Então, um aborto espontâneo. Mas ele vai responder mais para frente, que o Kardec vai perguntar de novo. Uma vez, nós levamos um casal ao altivo, lá no Leon Denis, e a mãe estava triste porque teve um aborto espontâneo. Ela abortou, ela queria muito ter o filho e abortou. E o altivo disse assim para ela: não se preocupe, ele vai voltar, você vai engravidar de novo, ele vai voltar. E logo depois, 2, 3 meses depois, ela engravidou. Era um menino. E antes, era um menino. Por que abortou? Imperfeição da matéria, problema da matéria. Imagina se a mãe leva um tombo e acontece o aborto. Ele vai voltar de novo.
Então, para essa pergunta ele deu essa resposta. Aí ele vai vir aqui, nas 3, 4, 7. Que utilidade pode ter para um espírito? Aí ele complementa com essa pergunta. Que utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do seu nascimento? Tanto morrendo poucos dias depois do nascimento, ou morrendo antes. O princípio é o mesmo. Resposta. O ser não tem a consciência da sua existência bastante desenvolvida. A importância da morte é quase nula. É frequentemente, como dissemos, uma prova para os pais. Então é prova para os pais. Agora, o espírito pode desistir? Tem outra aqui, vamos lá. O espírito sabe antecipadamente que o corpo que escolheu não tem possibilidade de viver? Olha a pergunta. Eu vou lá, mas isso aí não vai render muito, estão mandando eu ir, eu vou para não dizer que eu não fui. Mas ele já sabe que não vai vingar, porque ele não quer ir. Olha a resposta. Algumas vezes ele sabe. Porém, se ele o escolhe por este motivo, significa que está recuando diante da prova. Ele pode, porque ele está recuando. 349 é uma sequência de perguntas para a gente entender a sua dúvida. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, pode ser antes de nascer, pode ser depois logo que nascer, por isso que a gente colocou lá na 347, quando ele botou logo após o nascimento, mas pode ser antes. Aqui Kardec ratifica, é o mesmo pensamento dele. Quando uma encarnação está perdida para o espírito, por uma razão qualquer, ela é suprida imediatamente por uma outra existência? Resposta. Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher novamente, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Então vamos para o caso do aborto. Ele queria nascer, ele não nasceu. Ele imediatamente vai reencarnar? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nas questões seguintes. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e quando não há mais como voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? O espírito pode se lamentar? Resposta. Queres perguntar se como um homem ele se lamenta da vida que tem? Se a desejaria de uma outra maneira? Sim, né? Como um homem. Quantas vezes a gente não reclama, né? Podia ser diferente. Sim. Se ele lamenta a escolha que fez, aí a resposta é dizendo que não. Ele não sabe que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lastimar uma escolha que ele não tem consciência. Porém, ele pode achar a carga muito pesada, considerá-la acima de suas forças. É então que recorre ao suicídio. Então, quando você não está satisfeito, você recorre ao suicídio, quando você acha a carga muito pesada. E ele vai fazendo uma série de perguntas. Olha aqui, tudo que o André Luiz está falando está aqui no livro dos Espíritos. Que momento que Segismundo se ligou ao corpo de Raquel? Na concepção, não foi? Em que momento a alma se une ao corpo? Resposta. A união começa na concepção. Mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo, a este se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então a criança solta anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. O Segismundo tinha acabado de se ligar ao corpo físico gerado no ventre da Raquel. E os espíritos estão ali apoiando magneticamente. Eu estou indo além para a gente entender melhor aqui essas questões.
E por aí vai. Aí vamos chegar aqui a uma pergunta. Toda criança que sobrevive após o seu nascimento tem, portanto, necessariamente um espírito nela encarnado? Resposta: o que seria sem isso? Não seria um ser humano. Então tem que ter. Se não tiver, é uma massa de carne que vai, daqui a pouco, não vai nascer. Não seria um ser humano. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Ele está falando ali quando foge a responsabilidade por causa de leviandade, inconsciência, aí faz o aborto. Qual a consequência desse espírito aí na questão do aborto? Resposta: é uma existência nula que terá que recomeçar. Uma existência nula que terá que recomeçar. 358. Constitui um crime o aborto voluntário, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime quando transgredis a lei de Deus. Há sempre crime. Está aqui os Espíritos dizendo. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime, tirando a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois impede a alma de experimentar as provas de que o corpo devia ser instrumento. Aí vem outras consequências aqui, outras perguntas sobre a questão da reencarnação. Agora, quando ele responde aqui, porque tudo isso aqui tem um bojo de consequências para a gente tirar dessas respostas, como por exemplo aqui, quais são para o espírito a consequência de um aborto? É uma existência nula que terá que recomeçar. Tudo bem, ele não falou qual foi o aborto. Se foi um aborto provocado pela mãe, pelo pai ou pelo médico, seja lá por quem for, é um crime. Ele vai ter que recomeçar se ele quiser nascer. Ele pode recomeçar, tentar novamente com aquela mãe ou não. Ele pode se revoltar. E se ele se revoltar, ele vai perseguir. E se for um desafeto? Aqui no livro, eu tenho que ver, não lembro o nome do livro, infelizmente. É chato a gente dar exemplo sem citar a fonte. Mas creio que seja uma obra da Dona Ivone, uma daquelas novelas que ela cita, em que a menina faz todo um processo ali. Quem estiver ouvindo em casa, quem lembrar aí do livro, me diz, por favor. O caso é o seguinte, veio um casal para o Brasil, lá das Américas, como coloca ali. Esse casal se situa aqui no país, o marido viajava muito, a mulher engravidou de outra pessoa e o neném nasceu e ela chamou o capataz da fazenda e mandou que matasse e enterrasse o filho. O marido não tinha voltado ainda. E assim foi feito. O camarada era duro, era um ex-escravo, gostava muito dos seus patrões, né? Devia a eles a alforria, enfim. Ele foi, cortou o garoto com a faca e enterrou. Lugar esmo, ninguém soube que ela ficou grávida, nem que deu à luz uma criança. O marido, aquelas viagens eram longas, né? Quando o marido voltou, nada aconteceu, seguiu a vida. Numa nova encarnação, a mãe, esse mesmo espírito, né, reencarna num corpo feminino novamente, e muito leviana,
apesar da orientação da sua mãe, né, da sua própria mãe, ela engravida. E ela engravida de quem? Daquele que cortou a criança, daquele capataz. Ela engravida dele. E ela não queria engravidar. De jeito nenhum, não. Meu corpo, minha vida, não, eu tenho que ir para o mundo. Ela gostava das festas, dos bailes, engravidou. E o espírito implorava: não faça isso, não faça isso, eu vou te ajudar, nós vamos vencer juntos, por favor. Eu preciso voltar, eu preciso do teu amor e eu vou te dar amor, dizia o espírito. E ela não quis ouvir os conselhos da mãe, foi para uma clínica de aborto e o espírito foi triturado, como eles fazem. Triturado, não bota uma máquina lá, é uma coisa horrorosa. Triturou, coloca pela vagina, feito um liquidificador e triturou. Quando o espírito viu que não tinha jeito, que ela ia fazer o aborto, olha como ele desencarnou, da mesma forma que ele fez com aquele lá atrás. Ele diz assim: você não vai me deixar nascer, então você também não vai viver. Ele toma ódio pela mãe. E ele faz de tudo para... Ele morre consciente. Ele sofre, ele grita, ele sai puxando tudo que ele podia de dentro da mãe. A mãe tem uma hemorragia e ela sucumbe na mesa do aborto, jovem. Vocês estão vendo quanta consequência pode ter um aborto? Porque você está mexendo com um ser inteligente. Um ser inteligente. Ele pode ser bom ou não. Ele pode ser um afeto ou um desafeto. Ele pode compreender e aguardar um novo momento, ou ele pode não compreender e ser um inimigo, te perseguir. Não tem receita de bolo. A receita de bolo, nesse caso, se é que a gente pode dizer que é uma receita de bolo, é dizer: assume. Assume. Pensasse antes de fazer o filho. Pensasse antes. Uma vez engravidado, uma vez que engravidou, tem que deixar correr o processo normal. Certa vez, a gente estava numa... Lembrou, Conceição, dessa história? Eu já citei ela aqui e não me lembro a fonte, mas vou procurar essa fonte. Eu perguntei ao Edson, o Edson achava que era o livro da Dona Ivone mesmo. E eu, se for, eu vou descobrir essa semana. Certa vez a gente estava conversando e uma mãe que estava conosco, ela se expôs. No culto que a gente estava fazendo, ela se expôs. Ela disse que tinha feito um aborto, 1 ou 2 abortos, não me lembro mais. Ela se expôs. E eu fiquei com muita dó. Eu fiquei porque a pessoa estava se esforçando para melhorar, trabalhando. E eu fiquei com pena, senti compaixão dela. E tentei aliviar no comentário. Eu sei da consequência, eu sabia da questão do aborto, que não era, que é um crime, mas eu não disse que era crime. Eu tentei, na conversa, não, olha, você teve outros filhos, quem sabe esse que abortou não é um desses filhos, que ela tem alguns filhos. Tudo bem, errou, mas a gente consegue se acertar. Né? A lei é de justiça, mas é de amor. Eu dei uma ajeitadinha para não jogar a moça para baixo. Mas aí veio o mundo espiritual, a mensagem do altivo. Veio a mensagem lá do espírito. E ele disse, ele já começou assim: o aborto é um crime. Lembra, Dilane? Não.
o aborto é um crime. E prosseguiu lá na mensagem dele. Eu fiquei quieto. Ele quis dizer para mim assim também, não adianta você querer dar um jeitinho, que ele viu que eu queria dar uma amenizada. Agora, você não vai dizer, você fez um aborto, você é criminosa, Raquel. Aí a Raquel sai daqui arrebentada. A Raquel tem que sair consciente de que ela errou, mas ela está trabalhando, ela está tentando se reajustar diante da lei e vida que segue. A gente tem que fazer. Porque de um jeito ou de outro, a gente precisará reparar o mal feito, nessa encarnação ou em outra encarnação. Quantas mães querendo ter filho, faz de tudo e não consegue. Sofre. Ela mesmo maculou o útero dela própria ou de outras. A lei de Deus é incorruptível. Incorruptível. Tudo bem? Então vamos continuar aqui com o nosso Segismundo. Vamos lá. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos. Vê ali de cima para Dilane se achar e a Conceição. Em razão disto, acha aí, Dilane. Vai lá, em razão disto. Em razão disto, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos, por sua vez, por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente, esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Ele falou, eles têm limite. O outro insistiu, o que eles vão fazer? Continua. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Olha aí. Bem claro, né? Nós falamos bastante na aula passada. E olha como tem assunto. Lendo ali as questões do Livro dos Espíritos, esclareceu? Né? Vamos continuar. Vamos ver se a gente chega pelo menos onde a gente parou, né? Vamos lá, Luiz. As definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio, referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha?
Apuleio ouviu-me com a benevolência que caracteriza as entidades elevadas e informou: passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Então, há um automatismo no processo da reencarnação adquirido por experiências milenares. Dar à luz, ter filho. Então, há um automatismo no momento de gerar um novo corpo no ventre. Ele está explicando, a gente vai ver que ele vai dizer, é difícil do ser humano encarnado conhecer, é difícil para o André Luiz entender, imagine para a gente. Mas vamos continuar. O fato é, quanto trabalho nós demos para nascer. E se a nossa mãe tivesse abortado, não estaríamos aqui, pelo menos com esse rostinho, né? Poderia ter renascido em outro corpo. Estamos aqui porque nossa mãe nos recebeu com todo amor e carinho. Vamos lá, continua aí. Percebendo minha intenção de aproveitar os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou: está muito calor. Teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria de nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. Está vendo? Seria difícil explicar para a gente esse processo. Nós materializamos tudo isso. Claro, o médico leva em conta que é um espírito que está vindo. O médico leva em conta que aquele espírito tem um perispírito e que aquela ligação entre o corpo físico gerado pela mãe e o corpo espiritual daquele espírito tem a duração de 9 meses e que esse processo continuará após o nascimento até os 7 anos de idade? Não. O médico materializa tudo. Nasceu uma criança, vai cuidar do corpo. Como cuida do nosso corpo quando a gente vai ao médico. Se eu vou ao médico, ele vai ver aqui a doença, vai me dar o remédio. Nem sempre ele analisa a causa. Não é? Ele vai dar o remédio para o corpo, não levando em consideração que eu sou um espírito imortal. Tudo bem? Continue. E sorrindo prosseguiu: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão dos fenômenos em suas experiências diárias. Esse parágrafo que o Luiz, vou pedir para ele ler de novo, devagar, ele é muito importante para nós, que ele vai falar da gente encarnado já mais na frente. Recomeça. Eles se alimentam diariamente de formas mentais. Quem? Quem que se alimenta diariamente de formas mentais? O feto, o espírito. Hã? O feto, o espírito. O espírito. Sim. Sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em sua experiência diária. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões,
cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Olha só, nós somos alimentados diariamente aonde a gente está, aonde a gente vai. Por isso que a gente tem que escolher muito bem os lugares que nós vamos frequentar. Continua. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram domínio próprio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, Olha, de prazer a gente se sente ou assim. sofrimento. Felicidade ou desgosto, prazer ou sofrimento. A gente não se sente assim quando vem de determinados lugares? Pô, que lugar, que ambiente bom. Ou que lugar ruim, que lugar esquisito. Nós fomos em 2 lugares um dia desse. Em 2 lugares, em 2 lares. E a gente viu a diferença de vibração. Muito diferente. Muito diferente. E você se alimenta daquilo, não tem jeito, você está ali. Ambos lugares aprazíveis, junto à natureza. Mas você percebe a diferença de um lar harmônico, tranquilo, de um outro lar onde tinha um peso muito maior, muito maior. Aonde a gente vai, a gente está se alimentando dessas forças e que nós damos como ele colocou aqui, o nosso magnetismo, a gente dá a gente dá a qualidade. A gente dá a qualidade necessária. Isso aí mesmo. Obrigado. Vamos lá. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. O homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. A gente nem se dá conta disso, né? Continua. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado. A expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo, e acrescentou: em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Olha Muito bom, só, hein? muito bom. Como isso é grave. A gente já viu essa aula, hein? Estamos revendo. Como nós somos bombardeados por pensamentos, por vibrações, o tempo todo. O tempo todo, todo dia. E dependendo do lugar que a gente vá, o bombardeio é direcionado de acordo com aquele ambiente. Cabe a nós eliminar isso, né, estar atento, ou a gente vai receber essa carga toda e vai se deixar levar por essas cargas que a gente recebe. A oração é fundamental. O ambiente da casa espírita, como fortalece a gente? Então a gente vem para cá para estudar, para trabalhar.
Então é um ambiente de estudo, de elevação, como a gente se fortalece aqui. Né? Peraí, fala no microfone. Fala no microfone, Conceição. Fala no microfone, vem mais para frente. Vem mais para frente. Ela vem aqui. Fica se escondendo aí atrás. Pode falar. A deusa, ela dava aula para a gente na desobsessão e ela falava que a gente nunca deve aceitar ficar com a vibração negativa. Você recebeu aquela vibração, você entrou naquele campo vibratório, você tem que fazer esforço para sair dele, não ficar nele. Que é o que você está falando aí, fazer a oração, ler, dar um jeito de sair daquele campo. É isso aí. Porque senão você não consegue depois distinguir os espíritos inferiores daqueles dos mentores espirituais. Exatamente. A Conceição lembrou uma coisa boa, você vai para uma desobsessão. Ali é uma carga de fluido doentio, dolorido. Mas é um trabalho específico que você está preparado para aquele trabalho, você é preparado para estar ali, você tem a proteção dos guias para que você não fique com aquela carga, que não é sua. Aí, numa casa como a nossa, a gente ainda preconiza que os médios venham a uma reunião pública no dia seguinte, para que toda aquela carga, toda aquela vibração, todo aquele tipo de pensamento se dilua, saia de em torno de nós e a gente tenha uma vida normal. Tá? Continua aí. Apuleio, com muita serenidade, fez ligeiro intervalo e considerou: se é muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como esses a que nos referimos, repetidos com eles dezenas de vezes durante cada dia de luta carnal, como informá-los com exatidão e minúcias quanto à ambientação do molde vivo para edificação fetal na intimidade uterina? Olha, se isso acontece conosco o dia inteiro, toda hora, e é difícil da gente entender, a gente já leu isso aqui 3 vezes, hein? Estou voltando pela 3ª vez nesse pedaço. A gente esquece. Essa ambientação que está em torno da gente, que traz grande prejuízo para as zonas vulneráveis do nosso corpo físico, como ele colocou. Como é que ele vai explicar esse molde para edificação na intimidade uterina? E olha que o feto, o espírito que está se ligando ao feto sendo desenvolvido, ao corpo sendo desenvolvido, ele percebe tudo o que acontece com a mãe. Externamente ele percebe tudo. Ele ouve tudo. Ele sente tudo. Se for uma gravidez muito conturbada, ele vai sentir toda essa conturbação e vai acabar trazendo alguma consequência para aquele espírito. Dependendo do espírito, pode trazer complicações para ele, né? Dependendo da elevação dele. Por isso a gravidez tem que ser tratada com todo amor, com todo carinho. A mãe deve ser protegida, amparada, o pai deve estar sempre junto, passando amor, passando carinho para aquele ser que está reencarnando. Isso é fundamental. Conceição, não me atrapalha. Quando há brigas entre o casal, quando há divergência com relação ao nascimento ou não, o espírito sente aquilo tudo, ele sente a rejeição. Imagine uma gravidez indesejada. O espírito está sentindo tudo aquilo ali. Tudo aquilo ali. Continua aí. Precisamos esperar pelo concurso do tempo para conjugar as nossas experiências. Animado com as elucidações recebidas, observei: tem razão. Ainda hoje, embora a minha condição de desencarnado não me sinta à altura de receber determinadas notícias, sem alterações do meu campo emocional. Muito bem,
falou o diretor satisfeito, é que você está fazendo um longo curso de autodomínio. Somente depois dele saberá selecionar as forças que o procuram, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquelas de teor reconfortante ou construtivo. Nem o André Luiz sabia se defender dessas ondas, está vendo? Olha bem, muito bem, falou o diretor satisfeito, é que você, André Luiz, está fazendo longo curso de autodomínio. Nós não temos esse autodomínio. E o André Luiz também não tinha. Somente depois desse autodomínio, saberá selecionar as forças que o procuram. Nós somos procurados por forças o tempo todo, ambientando nas zonas íntimas de sua alma apenas aquela de teor reconfortante e construtivo. Porque se você absorver uma força dessa e você quiser dar aso àquela força, você vai se envolver com ela. E não é simples. Não é simples. Por isso a recomendação de orar, 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 vigiar, 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 vigiar. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque senão a gente fica vulnerável o tempo todo a qualquer força. Chamou daqui eu vou, chamou dali eu vou, chamou de cá eu vou, chamou de cá eu vou. E o que eu faço comigo? Vou ficar à mercê dessas forças? Continua. Em seguida, fornecendo-me a impressão de desejar manter-se dentro do assunto em exame, Apuleio prosseguiu. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar, em todos os casos, com esse concurso, que depende do setor de merecimento. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias de atração. Olha só, isso é importante também. E a gente já esqueceu, que a gente estudou semana passada, por isso que a gente voltou, porque é um assunto muito técnico. É um assunto técnico. Com relação à pergunta que o André Luiz fez lá atrás, é a pergunta que ele fez, como é que escolheu o elemento masculino, aquele espermatozoide que foi fecundar? Olha o que ele responde, é isso que ele está respondendo aqui, ó. Quanto suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, quer dizer, como é que o Alexandre escolheu aquele espermatozoide? Cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos, porque o André Luiz perguntou, lembra? É em todos os casos que tem... Vamos voltar lá na pergunta, para a gente entender essa resposta. Ele está respondendo por etapas. Olha aqui, ele perguntou... E o problema do elemento masculino mais apto? Não, cadê as perguntas? Onde é que estão? A minha está... É diferente, a minha está na 2, 4, Faz 7. a pergunta aí que o André fez. Vamos lá, eu vou pegar do início, tá? Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geadores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos da fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço da escolha? Entendeu a pergunta? Lê devagar e alto. Bota esse microfone pertinho. Vamos lá. Mais alto. Nem eu entendi o que ele leu. Vocês lê? Vocês entenderam? Lê direito, pô. Vamos embora. Vou ler devagar. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? Por que processo? Ele respondeu isso dizendo que não era fácil para a gente entender. Aí ele emenda uma outra pergunta, o André Luiz, ao Apuleio. E o problema do elemento masculino mais apto? É essa a resposta que teve. E
E o problema, de novo? E o problema do elemento masculino mais apto? Cara, E o problema do problema do elemento masculino mais apto? e o problema do elemento masculino mais apto. Mais apto. Vai. Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Em todos os casos de reencarnação, tem que ter um espírito da envergadura de um Alexandre para escolher o elemento masculino mais apto para a fecundação? Essa é a pergunta. Entenderam agora a pergunta? Por isso tem que saber ler e prestar atenção no que lê. Vamos lá. Aí ele está respondendo, ó. Quanto às suas observações alusivas, ele está respondendo essa segunda pergunta. Ó. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar em todos os casos com esse concurso. Não é todo caso que acontece isso, não. Há o automatismo. Nascer, todo mundo vai nascer. Aqui era o caso do Segismundo. Espíritos que têm esse merecimento. Olha só como ele continua. Que depende do setor de merecimento. Merecimento do espírito. Entretanto, continua. Entretanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo. É o automatismo. É o mérito. Nós não vimos lá atrás também que isso acontece com 50% dos espíritos que reencarnam na Terra? Metade. Outra metade não. Acontece com espíritos em condições medianas, para cima. Para baixo, não. Nós vamos entender quando a gente ligar, quando chegar no livro Entre o Céu e a Terra, que a gente estudar a reencarnação do Júlio, a gente vai lembrar, vou me reportar aqui, porque eu não esqueço. Ó, tá lembrado? Olha aqui que ele está dizendo aqui, ó, com relação a Júlio. Olha o que aconteceu com Segismundo. Lá ele vai dizer assim, nascer todo mundo nasce. É um fator biológico. Igual o cachorrinho com a cachorrinha. Não dá cachorrinho? Não nasce o filhotinho? O ser humano é a mesma coisa. Você está fértil. Ela está fértil. Teve a relação. Vai nascer um espírito. Dependendo do espírito, está todo mundo sob o amparo da lei de Deus. Mas dependendo daquele espírito, dos méritos dele, né, terá todo esse amparo de um espírito da envergadura de um Alexandre. Ou não. É o que ele está dizendo. Fala. Dos méritos, mas se eu não me engano também das necessidades. Porque o que vai assegurar que aquele elemento masculino chegue, aquele mais tortinho, aquele mais deficiente, chegue na frente dos outros milhões lá perfeitos, é exatamente a necessidade de que ele reencarne num... Aí entra o psiquismo do próprio espírito. Você imagine um suicida que se arrebentou com um tiro na cabeça, se explodiu, e ele vai reencarnar. Como a gente vê ali no livro Memória de um Suicida. Nascem verdadeiros monstros. Mas não nasceu o monstro porque o espírito foi lá e escolheu o espermatozoide. Não, foi o automatismo. Ele está com aquela deficiência na mente e no seu perispírito. Automaticamente vai formar um corpo defeituoso. Problema no cérebro, problema no corpo físico, enfim. Vejam lá o caso do Mário Sobral, no Memória de um Suicida. Ele no mundo espiritual já não se via com os braços. O braço foi ficando seco, parado. Por quê?
porque ele foi suicida e homicida. E ele se arrependeu do que ele foi. Ele matou a amante, a Eulina. Ele era casado, tinha filhos, se envolveu com Eulina, se apaixonou por Eulina. Eulina não quis mais nada com ele, ia fugir com outro para o Brasil. Ela era brasileira e ele português. Ele suplicou, ele implorou pelo amor dela e ela disse não, não e não. Ele pegou e enforcou, estrangulou Eulina com as mãos e depois amarrou o lençol lá no telhado, no beiral do telhado, e se enforcou, se suicidou. Passou por todo aquele processo e depois, arrependido, no mundo espiritual, muito arrependido, ele dizia: eu não sou digno de ter essas mãos, esses braços, eu não sou digno. Então ele já estava, ao psiquismo dele, eu não sou digno de ter um braço. Ele já estava ali elaborando um corpo físico para o futuro. E é o que acontece. Quando ele mergulha no corpo, não terá os braços. Não precisou ir um espírito ali, não, vou separar esse espermatozoide porque é o automatismo. Embora tivesse do lado dele, acompanhando para reencarnar. Há proteção. Entenderam? Continua aí. Apuleio continua. Compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. O ímã e o prego. Os dois estão... Um atrai o outro. É ou não é? É o que ele está dizendo aqui. Em vista disso, meu amigo... A célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Olha aí o que a gente acabou de falar do suicida. Olha aí, ele está dizendo aqui, ó, em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo, em primeiro lugar, para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade. Não, não é isso. Mas em sentido de sintonia magnética. Olha aí. Sintonia, a mente do reencarnante funcionando ali. Como Segismundo tinha méritos, estava ali o guia com a mãozinha dele, vai você, vamos embora, corre, você. É você que é o mais apto. Ele sabia, ele escolhia diferente. Mas normalmente não é assim que acontece. Nesses casos, é isso aqui. É a sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Ali já há uma sintonia do próprio espírito. Ele atrai aquele espermatozoide. Você entende uma porção de coisa com isso. Tem um tema que as pessoas não gostam de falar, porque demora. O homossexualismo. Muitos dizem assim, mas eu não queria nascer assim. Mas qual o psiquismo daquele espírito? Vou pegar um caso, não são todos os casos, tá? Vou pegar um, para não ser leviano e dizer que eu estou generalizando. Eu estou pegando um caso. Poderia dar outros exemplos também, mas não vou fazer aqui por causa do tempo. Então você imagine que o Luiz, pegar o Luiz, tá bom, Luiz? O Luiz é um maníaco sexual. Vou pegar ele bem, vou colocar isso aí bastante exacerbado nele, a questão da energia sexual dele. Então o Luiz nunca se satisfaz. Não tem gente assim? Então ele não pode ver as mulheres que ele está sempre ligado às mulheres. Está sempre. E é uma, é duas, são três, são quatro, são cinco, são 10, 20, é uma, são duas. Né? Vou corrigir meu português. E assim o Luiz vai.
Luiz morre. Luiz morre. Desencarnou. Qual o psiquismo do Luiz? Mulher, o mesmo. Mesmo como espírito ele está. No mundo espiritual ele não aguenta, porque é do psiquismo do Luiz. Chegou a hora de Luiz reencarnar. Luiz está com um pensamento nas mulheres. O psiquismo dele vai atrair, vai levar para o óvulo da fecundação aquele espermatozoide que ele só pensa na mulher, na mulher, na mulher. O X, que a gente sabe que é o cromossomo 46, o par 46, acho que é 46, não me lembro, um par daquele lá, com o X da mulher, porque a mulher tem um XY, não é isso? Não, o homem tem um XY, a mulher é o XX. O X dele com o X dela vai formar um corpo feminino. Tudo que ele quer, tudo que ele pensa. Ele forma um corpo feminino, mas o psiquismo dele é masculino. Vocês estão vendo? A razão está toda no espírito. Está toda no espírito. É o que ele está dizendo aqui. O inverso é a mesma coisa. Você aí vê, mata uma porção de situações. Existem outras situações, tá? Vocês estão me entendendo? Como é que a coisa acontece? Então vamos lá, ele está explicando tudo aqui, o André Luiz está explicando tudo nas entrelinhas. Ó. Mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas, em todos. É o espírito que vai atrair. Entendeu? Já o guia, sabendo das necessidades de Segismundo, houve todo um planejamento, então ele vai ali escolher um espermatozoide bem de acordo com as necessidades dele, vai ver, esse aqui que vai. O próprio psiquismo dele vai atrair e ele colocou ali o magnetismo dele para a coisa funcionar mais rápido, com mais eficiência e dar tudo certo para ele. Para que não haja um aborto espontâneo, como ele falou lá atrás. Nos casos de aborto, raramente acontece por nossa causa. A leviandade da mãe que faz isso, lembra? A Raquel chegou depois. É isso aí. A leviandade dos pais que não quer ter o filho, eles vão até um limite, não dá mais, fica por conta e risco daquele que faz isso. Lembra? Tudo bem, Luiz? Continua. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos. Esta é a lei. Esta é a lei. Que o genicista não sabe. Eles não levam em conta o espírito. Continua, Luiz. Em suas observações, em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Nesse ponto, o diretor sorriu, prosseguindo. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Que coisa interessante, hein? Então, da mesma maneira que a mulher escolhe o seu parceiro, gostou daquele homem, o espermatozoide que irá fecundar o óvulo, ela escolhe também, ele escolhe por um princípio magnético. Lê de novo esse pedaço aí, Luiz. Vamos ver se não é isso, vamos entender. Se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Olha aí, na maioria das vezes, não é sempre. Na maioria das vezes. A célula, pelo princípio magnético, do magnetismo. Continua. Mas só do fato de poder escolher já é muito já interessante. É muito. Né? Pode escolher. Continua.
Claro que nos referimos aqui ao problema de ciência física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Está vendo? Físico, isso é físico. Por que geralmente não é sempre? Porque tem os problemas espirituais, as missões, as tarefas, as provas necessárias daquele espírito. Como aconteceu com o Segismundo, ele ia morrer de um problema cardíaco. Certo? Então já foi ali selecionado algo, já foi trabalhado para que ele vivesse um determinado tempo na Terra e desencarnasse com um problema cardíaco. Aí já há uma interferência, há um planejamento. Continua. Está pensando que nascer é fácil, Raquel? Identificando-me o silencioso gesto de interrogação, o diretor observou: sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei biogenética, dentro de certos limites, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos especiais. Olha aí, os espíritos mexendo no físico, dentro de certo limite. Lei biogenética, bio-vida, na gênese de tudo, na genética, gênese não, na genética. Até certo limite eles interferem. Nesse momento, porém, nossa conversação foi interrompida. Pequeno grupo de entidades amigas pedia a presença de Apuleio, fora da Câmara de Serviço. Muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Vamos parar aqui? A gente foi um pouquinho além do que a gente tinha, onde a gente tinha parado. Aqui já vai vir uma outra ideia. Vocês lembrem, semana que vem, de tudo isso que a gente falou. E me ajudem aqui a lembrar. Tá? Pequeno grupo, a gente vai parar aqui. Pequeno grupo de entidades amigas, página 305 no meu livro. No teu livro, qual é a página? 251. 251, Adilane, página 251 que a gente parou. Pequeno grupo de entidades amigas. Muito bom, né? Muito bom. Muito Como nós não instrutivo. sabemos de nada, né? Como é complexo a reencarnação, a vida. Quanto trabalho a gente dá. Agradecemos, Senhor, pela tarde de estudos, a Ti, a Deus, nosso Pai, acima de tudo. Muito obrigado. Ao nosso irmão André Luiz, ao Chico, por esse trabalho que estamos tentando compreender e entender a vida, as dificuldades da vida e como chegamos ao corpo físico. Obrigado aos amigos espirituais que nos inspiraram, desde o André Luiz, o Chico, aos amigos da nossa casa, aos irmãos da nossa casa de amor. Muito obrigado. Despeça-nos e que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, dos guias, amigos queridos, nossas irmãs, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, de Cristo Jesus, é que damos por encerrados os estudos da tarde de hoje, em torno do livro Missionários da Luz. Que assim seja.